Olá, o meu nome é Maria João, eu sou as mãos e o rosto dos pontinhos ao vento. Este é um podcast sobre manualidades. Quem já por aqui anda sabe, basicamente só se fala de tricô. Hoje é domingo, dia 5 de dezembro, e vamos falar sobre meias. Meias acabadas de fazer, meias já uso há algum tempo e meias dos reis. Hoje vamos falar sobre muitas meias. Podemos começar. Eu gostava de falar. Vocês já vão ver aqui a minha secretária, mas gostava que vocês vissem o que para aqui anda. Meias, meias, meias. Começamos pelo princípio. Vou-vos mostrar o par que acabei de fazer. Tinha-vos mostrado no último episódio estas meias lisas, às riscas, com um fio, o fio cor-de-rosa é o fio de meias do Aldi, e este matizado em tons de amarelo, laranja e rosa é um fio de umas subscrições da Knit Crate que recebi o ano passado, em 2020. São dois fios que eu não gostava muito deles separadamente, mas que gosto do conjunto que eles fizeram. Acho que aqui é assim que se consegue perceber bem a cor deles. Estes serão a prenda de Natal. Não sei ainda para quem é que vão ser, mas vão ser uma prenda de Natal. Agora, vamos falar sobre meias, e eu na brincadeira achei o termo meias na ótica do utilizador. O que é que isto significa? E eu, para mim, de mim falo também. Nós geralmente quando falamos de meias, falamos das meias que acabámos de fazer e estão novinhas, acabadinhas de tricotar, muitas vezes ainda sem uso, que é assim que as gostamos de mostrar, mas as meias são para ser usadas. E surgiu-me a ideia de fazer deste tema para este podcast quando, sei lá, cerca de 2 semanas, 3 semanas, com o vídeo que a Cristina, a Poela 63, fez, que falou de umas meias que tinha feito para o filho e que não se percebi se por engano ou não, que tinha colocado na máquina e elas tinham ficado completamente feltradas. Ora, eu tenho aqui, eu comecei a tricotar meias, sei lá, talvez há uns 6 anos, já fiz vários pares de meias, muitos que continuam cá em casa a uso, alguns que foram oferecidos. E analisando as várias meias, os vários pares de meias que tenho, eu sei perfeitamente que tenho qualidades de fio diferentes. Algumas devem ser tratadas com mais cuidado do que outras, porque, como é óbvio, os fios superwash são de muito mais fácil tratamento ou de manutenção que os fios que não são superwash, mas isso eu tenho noção. Mas mesmo quando eles são tratados, ou seja, lavados da forma indicada, eles não têm sempre o mesmo comportamento, não têm sempre o mesmo aspecto. E é sobre isso que e é isso que eu vos quero mostrar hoje. Tenho aqui uns quantos pares de meias em cima da minha secretária. Que vos vou mostrar mais em pormenor. Vou mudar só aqui o plano da câmara.
Vamos lá então aqui analisar uns quantos pares de meias. Eu dividiria, como é que eu ia dizer? Vamos lá então aqui analisar as meias que andam a uso nesta casa. Existem 3 pessoas a usar meias, existem 3 tipos de usos diferentes e existem vários fios de meias diferentes. Ora, eu diria que quem dá um uso mais intensivo às meias cá em casa é a Matilde, porque as usa muitas vezes com ténis e as usa muitas vezes com descalça em casa. Porque é que eu acho que isto é relevante? Pode ser relevante porque os ténis em relação a umas botas, por exemplo, os ténis têm algum plástico, digamos assim, quanto mais não seja da sola, e pode influenciar a fricção. Ok, a sola não está em contacto com a meia, mas o próprio ambiente dentro do ténis pode influenciar a fricção e o suor ou não, a temperatura dentro do sapato. A Matilde usa-as principalmente com ténis, tanto eu como o marido usamos principalmente com botas, embora ele use muito menos do que eu. Então vamos lá aqui começar a analisar uns quantos pares de meias. As primeiras meias que eu fiz foram com fios da Fabel e o Drops Fabel, que muito sinceramente não são os meus preferidos. Depois de já ter experimentado uns quantos, não são os meus preferidos. Estas são um Drops Fabel, que por sinal descobri ontem quando estava a separar meias. Estas são da Matilde, que têm aqui assim a boca aberta. Foram as primeiras de todas as meias que eu já tricotei, foram as primeiras que se estragaram e têm já um pouco de berbuto. Considerando que este é um fio que não é o dos meus preferidos e que foi das primeiras que eu tricotei, que nota-se que tem o ponto muito mais apertado, terá sido na altura que eu andei a experimentar com que agulhas preferia fazer. Estas terá sido com a agulha número 2, que nota-se que o ponto está muito mais apertado. Não sei se vale a pena o investimento de tempo para remendar estas meias ou se vou pura e simplesmente descartá-las. Estas são com Fabel. Estas também são com Fabel. Este fio, por acaso, é um fio que eu fiz um soque blanc e que tingi. Ora, eu acho que há para aqui mais umas Fabel, ou se calhar estas aqui também. Estas também são Fabel. Este também foi um soque blanc que eu pintei e que fiz. Estas brancas estão com um bocadinho de menos bom aspecto, estas por acaso não estão com tão mau aspecto. Embora o vermelho, que também é Fabel, esteja realmente feltrado. Nada que impeça de as usar. Estas são Fabel. Um fio que também fiz, não diria bastantes, mas este por acaso do arco-íris não sei se é Régia, se é Opal, mas eu acho que é Opal. Este ver se isto
foca, está focado. Este é o opal. Estes dois são a parte matizada, tanto destas com as riscas cinzentas, tanto destas com as riscas azuis. A parte matizada é o opal. Foi o resto de um novelo que eu tinha feito umas meias. Estas terão sido para oferecer e que eu depois aproveitei o resto do novelo, que terá sido para aí metade, para fazer mais 2 pares de meias com riscas. Eu e as meias às riscas. Adiante. O matizado é o opal e o liso, eu tenho quase a certeza que este azul escuro é Fabel e este cinzento, acho que, quase a certeza, que é o fio de meias do Aldi. Eu diria que tanto o Fabel como o fio de meias do Aldi, que comprei alguns novelos sem saber se gostava ou não, que são daqui. Eu acho que eles são resistentes em termos de durabilidade da peça, não são a minha preferência para tricotar. Isto, na minha opinião. Estas aqui também foi as primeiras meias que eu fiz para o meu marido e ele gosta bastante delas, ainda bem. Este fio também é o fio de meias do Aldi. Curiosamente, ou não, porque se ele gosta muito delas, acho que até as que usa mais têm algum borboto. Não as sinto, estão ligeiramente feltradas no calcanhar e aqui na parte de... Não, aqui nem estão. Estão ligeiramente feltradas no calcanhar, mas nada do outro mundo. Um fio dos ditos mais comerciais que eu gosto bastante dele também e acho que tem uma durabilidade muito boa, que as meias com algum uso continuam com bom aspecto, é o Régia. Todos estes pares são Régia. Este aqui das riscas, acho que o meu marido ainda não as usou. Este é Régia. Ora, este está novo. Estas são as minhas meias, estas cor-de-rosa são as minhas meias Sintra, que acabei no verão. Já as usei 2 ou 3 vezes, praticamente não se nota o uso. Estas também, Perfect, já terão uns 4 invernos de uso. Nota-se aqui assim ligeiramente feltradas, mas é uma coisa muito ligeira. Aqui na biqueira e no calcanhar, nada por aí além. Estas dele têm um bocadinho de borboto, estas minhas continuam impecáveis. Eu diria que o fio Régia tem... como é que eu ia dizer? Para mim é agradável de tricotar e tem um bom comportamento na manutenção das peças e no uso das peças. Ora, estas aqui também são o opal e terão sido também das primeiras que eu tricotei. Continuam com ótimo aspecto e são muito usadas. Este fio é o mesmo fio, como dá para reparar. As mini meias são da Matilde, que lhes fiz... ela começou a usá-las o inverno passado, tenho a sensação. São muito usadas. Estas são do meu marido, que lhe fiz este ano e que ele não as usou ainda. Estas com um uso bastante intenso, estas sem serem usadas, não diria que o aspecto do fio que haja uma grande diferença de aspecto do fio de um para o outro.
Por isso, mais um régia, daqueles que eu gosto de tricotar e que mantêm uma boa qualidade. Estas, Mondim. Mondim e Mondim. Estes 3 pares, estas são as meias dos namorados do ano passado. Estas mini meias também fiz este verão, a Matilde começou a usá-las há relativamente pouco tempo. E estas azuis que são minhas, olha, conjugadas com este fio também. Estas azuis que são minhas já têm, penso eu que talvez uns dois anos de uso. Ora, as Mondim já se nota, as minhas não tanto, as dela logo na primeira lavagem ficaram ligeiramente feltradas no calcanhar e na biqueira. Estas aqui nota-se ligeiramente. Comparação com estas que não foram usadas ainda, que estão ali na caixa para as ofertas de Natal. Isto. Vocês veem porque é que há meias às riscas. Este azul é o azul destas e estas riscas. Aliás, como é que é? Estas mini meias foram feitas depois destas meias, que já foi restos de uma camisola. Pá, ou começam a fazer os novelos mais pequenos ou não sei. É por isso que há trocas de meadas de meias. Vocês compreendem. Adiante. Este vê-se que o fio está perfeitamente novo e esta, alguns usos que ela começou a usá-las este inverno, que eu fiz estas meias este verão. E agora que fio é este? Este fio eu comprei na retrosaria há 5 anos, talvez. Será um Zauberball. Eu acho que comprei um Zauberball uma vez, que só pode ter sido este. Ligeiramente... Eu nem diria que este fio está feltrado. Nota-se aqui os pelos, mas continuam impecáveis. Estas já foram à máquina, na fase em que eu de vez em quando as metia na máquina. E atrevo-me a dizer que são das meias mais quentes que eu tenho. E já têm seguramente, o que é que eu disse? 5 anos? Talvez. Estas já terão uns 5 anos de uso. Acho que estas foram compradas na mesma... Este fio não foi tudo tricotado na mesma altura, como é óbvio. Mas foram comprados na mesma altura dos meus primeiros Opal. Nunca mais comprei nenhum destes, é um fio que eu gosto muito. Tenho que comprar mais destes. Ora, então, na mesma altura daquela, e esta sim, é umas Schoppel, acho que é assim que se chama. Eu tenho quase a certeza que estas meias não foram nunca à máquina e este aspecto que elas têm, assim cheias de borbotos e de fios, ficaram com este aspecto quase de início. Estas são aquelas que eu já só, uma vez que já tenho mais pares que me permitem escolher, não é?
porque nós quando temos poucos temos que nos sujeitar ao que temos, e mesmo com não tão bom aspecto, pelo menos era assim que eu fazia, usava na mesma este par de meias, porque já não gosto muito do aspecto dele. Já só uso para andar em casa. São muito quentes também. Curiosamente, estas também, porque é o resto do fio que fiz às riscas. Já não é novidade o aproveitamento dos fios para fazer riscas. E estas também estão na mesma. São os dois pares que eu neste momento tenho a uso para usar em casa. Estas são um par original, porque entretanto o fio branco acabou e eu acabei de fazer com azul escuro. Vocês sabem que eu dou nomes às minhas meias consoante a altura em que as tricoto. Este par das riscas, são as minhas meias Troia, porque as comecei a fazer num dia de praia em Troia. Não consigo dissociar essas lembranças das peças tricotadas. Estas são as minhas meias Troia, iniciadas a tricotar num dia de praia. Ora, estas, as minhas meias de Natal. Ora, estamos em 2021, não foi em 2021, não foi em 2020, as meias de Natal de 2019. Estas são as que são gêmeas de umas iguais da Fernanda Palmeira. Estas é com fio meia, da Rosários 4, que é um fio super apetitoso de tricotar. É um fio muito confortável a tricotar, eu diria, daqueles que eu também mais gostei de tricotar, mas logo ao fim de poucas lavagens ficou com este aspecto assim, poucas lavagens ou sei lá. Estas meias foram as minhas meias de Natal 2019, que eu as estreiei no Natal de 2020, por isso tiveram de dezembro para aí a fevereiro de uso, e acho que esta época, no tempo mais frio de 2021, só as usei ainda uma ou duas vezes. Elas não têm aspecto feltrado, mas está assim com aspecto denso. Estão assim, parece que estão apertadas. O mesmo fio, as meias do marido. Estas por acaso tive que ir buscá-las à lavandaria, que foi as que ele vestiu ontem à noite. As dele têm muito melhor aspecto. Terão sido, não sei se terão sido menos usadas. As da filha, do resto do fio do marido, estão completamente feltradas na sola. A mesma variedade de fio, 3 usos diferentes, 3 aspectos diferentes. Este fio meia é um fio muito confortável de tricotar. Não será uma primeira opção para mim em tricotar meias para oferecer. Para já, porque estas não foram à máquina seguramente e têm assim este aspecto e pronto. Meias para oferecer que ao fim de pouco tempo fiquem com este aspecto não é a melhor opção. Um dos meus pares, estas é que são as minhas. Estava a ver aqui muito roxo e eu não gosto de roxo. Este fio foi um fio que eu comprei no Knit with Friends no Porto, que é um fio da Urt Yarns, que é o Unique. É um fio que vem numa caixinha com 2 novelos já novelados prontos a usar, que eu curiosamente comprei 2 conjuntos na altura e fiz meias para oferecer às avós.
à minha sogra e à minha mãe. E acabou por sobrar um bocadinho de fio que eu fiz 2 mini pares de meias. Este mais roxo é da Matilde, este é meu. Eu atrevo-me quase a dizer que foi o fio que eu mais prazer tive a tricotar. Ele não tem seda incorporada, mas é quase o que parece. No meu caso, como são mini meias e eu só as uso com ténis e em dias que não estão assim de gelo, não é? Não serão nos dias mais frios, atrevo-me a dizer que estas meias não serão tão quentes como outras que tenho. Mas foi dos fios que eu mais gostei de tricotar, estes da Urt Yarns. Por fim, e não menos importante, o meu pós-pés. Ver se consigo aqui focá-lo em condições. O meu pós-pés. Vocês, se me seguem, se têm visto os últimos episódios, sabem que estas meias foram acabadas há relativamente pouco tempo e eu já terei calçado umas 3 ou 4 vezes. Adorei tricotar este fio. São muito confortáveis a usar e são muito quentinhas. É certo que eu penso que foi logo no primeiro uso que ficaram ligeiramente feltradas aqui no pé e no calcanhar. Estas são o meu pós-pés. Agora, ainda aqui está mais um par que também continua impecável. Eu acho que estas... não, isto não é defeito, é feitio. Mini meias e meias com riscas para aproveitamento de outros novelos. Eu acho que este é o resto deste. Estas são da Matilde, continuam impecáveis. Eu acho que este creme é de um Regia Perfect, de um restinho que sobrou de umas Regia. Ora, aqui está um close-up. Este foi um close-up das minhas meias que estão a uso, que é completamente diferente de nós vermos as meias acabadas de tricotar. Ora, e como isto nem tinha piada se não houvesse peripécias pelo caminho, é a vida a acontecer, entretanto já fizemos uma pausa, já fomos à veterinária, já voltámos, já é de noite e vamos ver se eu acabo o meu raciocínio. Já vos mostrei o meu monte de meias. E o que é que eu quero concluir com isto? Há definitivamente fios com que eu não gosto de trabalhar. Eu já sei dos muito poucos que eu experimentei, eu sei que não gosto de trabalhar com os Fabel, eu sei que não gosto de trabalhar com o fio para meias do Aldi. Por muito bons que eles possam ser na manutenção da peça, que continuam com bom aspecto, são fios que não me dão prazer a trabalhar. Meias que eu sei à partida que são para oferecer, eu acho que os fios mais comerciais, e daquilo que é a minha experiência, daqueles que eu experimentei, os Opal e os Regia, penso que serão uma escolha acertada, porque, no caso da minha mãe, eu estou farta de dizer que a minha mãe é muito merecedora dos meus tricôs, mas ela sabe perfeitamente que não pode lavar uma camisola à mão, ela não tem muita paciência para lavar meias à mão. É um uso mais cotidiano. Para ela, o ideal é ser meias que possam ir à máquina.
Eu dei-lhes umas meias do fio de Natal do ano passado da Rosários 4 e já tive que chamar a atenção que não os podia pôr na máquina. Eu já sei que não, que é preferível não lhe dar meias que tenham obrigatoriamente que ser lavadas à mão. Já há uns zunzuns aqui por casa que eventualmente a filha vai estudar para fora durante uns tempos. Eu já me estou a preparar que tenho que arranjar meias que ela possa lavar na máquina e não os cuidadinhos que a mãe tem todas as semanas a lavar meias. Agora, daquilo que eu tenho, não é as Mondin feltrarem um bocadinho que me impede de tricotar Mondin e tenho muito prazer em tricotar um Mondin. Não é as pós-pés da Paula já terem feltrado um bocadinho mesmo com pouco uso. Elas feltraram, tal como as Mondin, feltraram no sítio de maior fricção, mas o resto continua impecável. Não é isso que me impede de voltar a tricotar e de as continuar a usar porque gosto. De todas aquelas que eu experimentei, que volto a dizer que são muito poucas no universo do fio para meias que existe, aquelas que eu considero, se eu tivesse que considerar um fio em termos de prazer de tricotar, peça final, manutenção da peça, aspecto ao fim de X lavagens, eu diria que os Regia ou os Opal. Aqueles que eu realmente mais gosto de usar, aquelas que eu sinto mais confortáveis, gosto muito de usar o Mondin, gosto muito de tricotar o Mondin, gostei muito de tricotar o pós-pés, ainda usei pouco, mas aquilo que usei sinto-os muito confortáveis. Esta seria a minha escolha acertada em termos de fios. Porque as meias não, pronto, tal como uma camisola que ao fim de X usos tem borbotos, começa a perder um pouco o formato, as meias então ainda têm um uso mais intenso. Esta é a minha perspectiva. Para quem já tricota meias há algum tempo, como eu, que no meio de muitas tricotadeiras tricoto há muito pouco tempo, isto não é novidade nenhuma. Para quem está a começar a tricotar meias, se calhar é um outro modo de ver as coisas. E pronto, tal como as peças não correm todas bem, os fios também não têm todos, não é não correrem bem, como é que se diz? Os fios também não têm todos o mesmo comportamento. Acho que é importante também se dizer isto. Esta é que se nifa a meada. Estas serão um lavado. Estas vão ser prenda de Natal. Não sei para quem. Agora vamos às meias dos reis. Vamos fazer aqui uma pausa. Ora, mais uma interrupção, mais uma voltinha e parece que desta vez a luz está melhor. Prosseguindo, que isto hoje já se faz tarde. Meias dos reis. Há ainda alguém que não tenha ouvido falar nelas? Haverá, com certeza, muita gente. Ora, as meias dos reis já foram todas enviadas, algumas foram entregues em mão e todas as outras já foram enviadas pelo correio. Já não metade ainda, mas muita gente já recebeu e quem como eu toda a vida morou na margem sul, sabe a dificuldade que é muitas vezes, em muitas horas do dia, em muitos dias da semana, atravessar qualquer uma das pontes para a outra margem do Tejo. Ora, isto é o que me apraz dizer quando houve
As que foram entregues em mão no domingo, os pacotes. As que foram pelo correio seguiram todas juntas, foi uma entrega única nos correios, na segunda-feira, dia 29. Houve pacotes que já chegaram aos Açores, há pacotes que ainda não chegaram de Palmela a Setúbal, há pacotes que ainda não chegaram de Palmela a Lisboa. Pronto. Tal como a Gabriela diz, a autoestrada aérea é mais rápida do que a travessia da Ponte sobre o Tejo. Vamos falar de meadas. Já por aí há cores à amostra. Então, a troca, as meias dos reis consistia em nós trocarmos 10 mini meadas, cada uma das participantes enviava 10 mini meadas e recebia 10 mini meadas. Eu pus na tómbola das meadas, já não sei se foram 23, se foram 26, acho que foram 26. A minha intenção era ficar com 2 conjuntos de meias dos reis para mim. Mas, entretanto, no meio de tanta baralha e distribui, chegou uma altura que aquelas que estavam nas que seriam as minhas caixas, porque sim, eu escolhi as minhas. Escolhi 2 ou 3 meadas que, de entre todas, foram as que eu mais gostei. Quer dizer, eu se fosse a tirar todas aquelas que eu gosto muito e quero muito, tinha ficado com umas 50. Só daquelas especiais, não a fazer conjuntos, mas pronto. E quem diz a verdade não merece castigo. Eu fiquei com 2 conjuntos para mim. E que eu estava a dizer que tinha feito os conjuntos e depois, assim, isto foi muito giro fazer os primeiros conjuntos, quando chegas ao fim de 15, 20 já te começam a faltar cores, nos 30 já não consegues conjugar muito bem e estavam as caixas todas abertas e eu fui buscar muitas meadas a um conjunto e a outro para completar outros onde achei que fazia falta haver ali uma maior coesão de cores. E às minhas também vim. Pronto. Acabei por, num dos meus conjuntos, ficar com 2 meadas minhas. Não tem problema, porque acho que casam muito bem com aquelas vossas que ficaram para mim. Nos últimos 5, 6 conjuntos, não consigo garantir... Nos últimos 5, 6 conjuntos que fiz, já não consigo... Não está fácil isto hoje. O que eu estava a dizer, acho que era o que eu estava a dizer, ao fim das 20, 30 divisões feitas, já estava difícil de conseguir conjugar tudo. Então comecei a roubar uma meada aqui, outra meada ali, para conseguir que houvesse o máximo de coesão possível em cada caixa. Eu fiquei com 2 conjuntos, para mim, muito especiais. Muito especiais porque tem um bocadinho de cada uma de vocês. Este é o meu conjunto em tons de laranjas e rosas. Ora, tenho uma meada da Alexandra, tenho uma meada da Serenity Stitches, que é da Alexandra Pacheco, um para os pés da Paula, um da Catarina Von Descadas, ora da Sandra Butterfly Azul, tenho aqui um cremezinho da Diolinda Figueirinha, esta da Maria João Martins, da Meias Marias, da Mariana, ora, Teresa Fonseca e da Sara, Day to Day Sara. Este é o meu primeiro conjunto.
Depois tenho o meu segundo conjunto. Tenho duas meadas minhas, que ficam perfeitamente com as outras vossas. Tenho um azulinho da Adriana. Tenho um cinza matizado aqui da Marta Antão. Um amarelinho da minha querida Avelina. Tenho um verde da Teresa Fonseca. Ora, este matizado da Tânia, Bola de Pelo Criações. Esta perdeu a etiqueta. Não sei de quem era. Não interessa. Eu acho que houve mais uma ou duas que também perderam a etiqueta. Perdoem-me. Um outro cinza da Fátima Pedro. E uma outra azul da Paula Dyer by Alfinete. Estes são os meus dois conjuntos. Como disse, eu tinha colocado 26, acho que foram 26 meadas, e houve pelo menos 2 pessoas que também enviaram mais do que as 10 meadas. Todas essas que sobraram foram atiradas, assim, literalmente, para uma para cada caixa. Por isso, houve uma pessoa que já se acusou a dizer que tinha 11 meadas, é verdade. Há de haver meia dúzia de pessoas, 7, 8, 10, não sei, já não sei quantas é que eram. Chegou a um ponto que eu já tinha meadas a sair-me pelos olhos e aquelas que sobraram eu distribuí aleatoriamente pela quantidade de caixas que havia meadas. Se tens mais do que as 10, e has de reparar que provavelmente uma delas não condiz em nada com as outras. Ou se calhar podes achar que não condiz mais, mas pronto. Foi a minha escolha, vocês confiaram em mim e agora têm que sujeitar-se. Vamos falar... falta-me aqui mais uma coisa. Aqui mais uma interrupção. Venho já, nem é preciso desligar, porque eu já fui dando sinais disso. Quem já recebeu as meadas já tem essa informação. Vamos ter um calo de meias de reis. E vamos ter um calo à séria, vamos ter um calo com prémios. Pois é. Houve uma participante que quase à última da hora teve que desistir, porque chegou à conclusão que não ia conseguir fazer a participação dela como ela queria, nem ia conseguir depois tricotar as meias, mas participou de outra forma. Este nome diz-vos alguma coisa? Laurentino. Então, a querida Rita, a quem eu não consegui ainda agradecer como deve de ser, a querida Rita quis participar de uma outra forma nesta... E quem é a Rita, que eu não disse? Da Roll-Up de Chip. Quis participar de uma outra forma. Então, Laurentino é o nome do fio novo da Roll-Up de Chip. Enviou-me uma meada para eu experimentar. É um fio novo, cuja composição, vocês desculpem o barulho, a composição 100% lã merino, bio, não superwash. Ao que sei, pronto, não o mesmo tipo de meias que nós estamos habituados a fazer com fio mais fino, fio fingering, mas também pode ser usado para meias, umas meias um pouquinho mais grossas. Para meias ou não ser para meias, esta é para mim, para eu experimentar. Mas para adoçar, desculpem o barulho,
para adoçar a boca às participantes, temos 4 meadas do fio laurentino. E isto vai ser prémios do calde que haverá a começar no dia 6 de janeiro. Ora, então, o que é que eu decidi fazer? Temos 4 meadas, vai haver 4 pessoas a ganhar. Isto cheira tão bem. Sniff a meada. Estas cheiram mesmo bem, cheiram mesmo a lãzinha. Gosto destas imperfeições, que não são imperfeições, da lã, que traz assim estes bocadinhos de sujidade ainda. Eu gosto deste tipo de lãs, não é realmente os meus fios preferidos. Adiante, vamos ao caldo das meias dos reis. Temos 4 meadas, houve algumas pessoas que já não conseguiram participar na troca das meadas, mas o caldo das meias dos reis vai ser aberto a quem quiser participar. Quem participou na troca vai obviamente participar com as meadas da troca. Quem não participou na troca, a única obrigatoriedade do caldo das meias dos reis é que as meias sejam feitas com restos de fios, que seja feito com fios diferentes. O modelo não interessa, tal como eu vos digo na carta que vai acompanhar as vossas meadas, a imagem do logo, vamos lá, das meias dos reis é meramente exemplificativa, embora seja aquilo que eu vá usar. Eu acho que vou usar ou um branco ou um cinza, não sei, para fazer a cor contrastante e para fazer a divisão das riscas. É essa a ideia que eu tenho. Agora, não há obrigatoriedade nenhuma de modelo. Há obrigatoriedade de usar quem participou as meadas que recebeu, quem não conseguiu participar na troca e quiser participar no caldo das meias dos reis, usar restos de lãs. Então, como é que a distribuição destas meadas vai ser feita? Das 4 que a Roll-Up de Chip oferece para esta troca, 3 vão ser para as participantes da troca das meias dos reis e que participem no CAL e que finalizem as meias até à data limite, que é o 31 de dezembro. A outra vai ser para todos. Pronto. 3 meadas para participantes da troca dos reis que comecem a dia 6 e concluam até ao final de janeiro, e mais a 4ª meada vai ser aberta a todos os que queiram participar. Existe um recém-criado grupo no Revelry, o grupo Pontinhos ao Vento. Vocês sejam pacientes comigo, que eu tenho muito pouca experiência nestas coisas de grupos do Revelry, mas é a partir daí que o CAL vai acontecer. Já existe, já está o grupo aberto, já existe lá não sei como é que aquilo se chama, uma conversa, que neste momento estamos só lá a colocar ainda as imagens das meadas que recebemos, mas e entretanto aquilo tem lá também um evento, que eu já criei um evento futuro, que vocês podem inscrever, ou não, no CAL das meias dos reis. Haverá oportunamente mais informações. Tenham paciência comigo. Isto agora é mês de Natal, estamos no princípio de dezembro, agora há o stress todo das coisas de Natal, vocês depois respiram fundo e a seguir vamos nos divertir,
com as meias dos reis. Para finalizar a troca das meadas, das meias dos reis. Eu já fui agradecendo a cada uma de vocês. Acho que não me escapou ninguém de eu agradecer, mas eu quero voltar a agradecer. Só vos era pedido que enviassem as meadas, não vos era pedido que enviassem nada para mim. Houve muitos bilhetinhos, muitas mensagens de amor, posso dizer assim. E além dos muitos bilhetinhos de amor que eu recebi muitas prendinhas. Eu tenho aqui os vossos bilhetinhos todos guardados para mais tarde recordar. Estes foram todos os bilhetinhos que eu recebi. Mais uma carta, mais um bilhetinho de amor, mais depois. Obrigado, Dina. Obrigada, Tânia, pelas que vieram mais para mim. Chazinho. E já não estão aqui os chás todos, porque eu já fui consumindo alguns. Houve muita coisa especial, mas esta foi uma delas. Obrigado, Paula, por este kit maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer. Se eu tive trabalho com esta troca, tive. Se eu gastei algum dinheiro, gastei. Mas aquilo que eu recebi, vocês acreditam, eu estou-me a arrepiar. Aquilo que eu recebi, acreditem que foi muito mais do que aquilo que eu dei. Não só em coisas materiais. Esta foi a encomenda mais cheirosa. Não me estou a lembrar quem é que enviou, mas eu acho que apontei. Exatamente, estou-me a lembrar assim. Foi a Maria de Olinda. Está aqui juntamente com o bilhetinho. Muito obrigado. Esta foi... Comecei a sentir o cheirinho de alfazema ainda nos correios. Uma meada de serafina igual às minhas. Alguém está a fazer uma camisola em serafina e tirou para mim. Olha, este sobreviveu à Matilde. Este ainda não comi, mas este é para mim, que é 86%. Mais meadas. Emiliana acredita que fiquei de lágrima no olho com as palavras que me escreveste. Um shampoo seco que já está a uso há muito. Obrigado, Catarina. Esta não foi oferta para mim, mas a Fernanda disse-me que tinha muitas meadinhas muito pequeninas e esta no fim sobrou. É uma meadinha muito pequenina. Esta ficou para mim. E esta também ficou para mim. Mais chás. Mais marcadores. Um saco de projetos. Obrigado, Maria João. Outro saco de projetos. Eu tenho tudo apontado. Neste momento não consigo identificar todas, mas eu tenho tudo apontado quem é que enviou o quê. Outro saco de projetos. Obrigada, Adriana. Um saco de projetos muito especial. Obrigado, Fátima. Os chocolates quentes, eu não bebo aquele tipo de coisas, mas mesmo que bebesse, não sei se chegava a tempo. A Matilde manda dizer que são muito bons. Mais um cheirinho do Canadá, um maple syrup
ainda não experimentei. Aliás, nunca tinha experimentado e ainda não experimentei. Há de ser como as panquecas feitas especialmente para o efeito. Sílvia, mais uma vez agradeço à mãe. Chás. Mais um marcador. Mais chás. Este Snify Miada tem cheiro a Noruega. Obrigado, Catarina. Deu trabalho? Deu. Deu muito prazer? Deu. É para repetir? É, mas não nestes moldes. Eu não sei o que dizer. Vocês desse lado dizem-me que foi uma excelente ideia, mas as ideias só são boas quando se juntam a elas. Por isso, quem fez este projeto não fui eu. Eu fui, se calhar, o veículo do projeto, mas foram vocês todas desse lado que o fizeram. Muito obrigada a todas. Estou desejosa de ver todas as outras meadas que já foram, que estão prestes a chegar. Vão, por favor, partilhem no grupo do Reveille, partilhem no Instagram, usem a hashtag das meias dos reis, usem a hashtag da troca de Natal pontinhos ao vento, identifiquem-me nas fotos para eu conseguir lá chegar, porque às vezes não consigo chegar a tudo. Muito, muito obrigado. Vai haver meias dos reis e vai haver não, já há muito amor por aí espalhado. Obrigado. Isto hoje tinha sido bom, uma ampulheta.